por 3. Tá? Então, ele vai ser a A transposta, beleza? Então, a nossa A transposta, nós vamos pegar este valor aqui e vamos transpor ele. Então, nós vamos pegar esse valor. O que é linha vai virar coluna, tá? Primeira linha 1, 0, 0, vai virar essa coluna 1, 0, 0. Lembrando que ele vai ser uma 3 por 6. 3 linhas, 6 colunas. Segunda linha 1, 0, 0. Então, 1, 0, 0. Menos 1, 1, 0. Então, menos 1, 1, 0. 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. 0, 0 menos 1. 0, 0, menos 1. Aqui, 0, 0. 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1. Vamos pegar a primeira linha aqui, ó. 1, 1, menos 1, 0, 0, 0. Primeira linha, né? Primeira coluna vai virar a primeira linha. 1, 1, menos 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1. 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1. Então, aqui eu tenho a minha matriz A transposta. Tá? Agora, a gente não tem a matriz peso, porque ela é identidade, porque eu tenho precisões iguais. Se eu não tivesse precisões iguais, eu iria escrever a multiplicação aqui da minha matriz peso. Tá? Eu poderia simplesmente colocar a identidade aqui, né? Uma 6 por 6 identidade, mas não vai precisar, porque é desgaste computacional nosso aqui, né? No caso, desgaste aqui na parte numérica, tá bom? Então, ela vai multiplicar pela A. A A, ela é uma 6 por 3. Então, ela vai ser aqui. Agora, eu vou voltar ela ao normal, né? Então, vai ser 1, 1, menos 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1. Então, aqui vai ser uma 3 por 6, que vai multiplicar uma 6 por 3. Ao final, ela vai dar uma 3 por 3. Então, como que eu faço aqui para obter um resultado, né? Este resultado aqui, ele vai ser o seguinte. Primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais vezes 0. Então, vai ser 1, mais 1, 2, mais 1, porque menos com menos é mais. Então, o primeiro elemento, 3. Né? Segundo elemento. Segundo elemento, que é o 1, 2. Então, linha 1, coluna 2. Vai ser 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Vai ser menos 1. Façam com calma depois, tá? Para quem tem dificuldade, faça com calma essa multiplicação. Primeira linha com a segunda coluna. Agora, a primeira linha com a terceira coluna. Então, vai ser 0, 0, 0. Eu estou falando isso porque é a multiplicação, tá? 0, 0 e 0. Então, aqui vai ser 0. A2, 1, né? No caso, o N, né? N2, 1. N2, 1, linha 2, coluna 1. Então, vai ser 0, 0, menos 1, 0, 0 e 0. 2, 2, linha 2, coluna 2. 0, 0, 1, mais 1, 2, 0 e 0. Então, vai ser 2. Segunda linha, terceira coluna, 0, 0, 0, menos 1,
0 e 0. Beleza? Espero que sim, né? Esse primeiro aqui, vamos só dar uma conferida nele aqui, que eu acho que eu errei alguma coisa aqui, eu coloquei 0. Da primeira aqui, né? Ah, não, é 1, ó. Menos 1 aqui, tá? Ó. É 0, 0, menos 1. Essa é a parte que vocês iriam me corrigir em sala de aula. Mas, infelizmente, a gente não tem essa interação. Menos 1. Aí. Linha 3, coluna 1, vai ser 0, 0, 0. Aí sim, 0, 0 e 0. Aí aqui sim vai ser 0. Aqui, linha 3, coluna 2. Então, linha 3, coluna 2. 0, 0, 0. Menos 1, 0 e 0. Vai ser menos 1. E aqui vai ser 0, 0, 0, 1. Mais 1, que é menos com menos. E mais 1, que é menos com menos. Então dá 3. Então aqui eu tenho a minha matriz N. Tá? O vetor U, ele vai ser igual a ATPL. Então, a AT nós temos aqui, né? Ele é 1, 0, 0, né? Bom, completando aqui já, né, para ficar mais rápido para vocês, a nossa matriz é transposta, que a gente já transpôs ela aqui, juntos, né? E agora ele vai ser o AT vezes o L, porque o peso a gente não tem aqui, tá? Então, o L a gente viu que era este valor aqui, né? Que vai ser o L0 menos o LB, o L0 menos o LB, tá? Vai ser este valor aqui. Então, a gente pode estar copiando este valor aqui para frente, né? Então, vai ser menos 995, 997, né? Menos 996, 016, menos 6, 008, 4, 005, 998,009 e 998,001. Tá? Então é igual aqui, ó. Também é uma 6 por 1. Aqui saiu uma 3 por 3, né? Aqui ele é uma 3 por 6 e vai sair ao final aqui uma 3 por 1. Então, o U ele é igual a uma 3 por 1. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, eu vou pegar este valor aqui, multiplicar por 1, mais esse multiplicado por 1, menos esse multiplicado por 1. 0, 0, 0. Então, vai ser menos 995,997, menos 996,016, mais 6,008. Tá? Porque é essa multiplicação aqui. Este valor, então, ele dá menos 1986,005. Aqui, 0 vezes o primeiro, 0 vezes o segundo, então, menos 6,008, menos 4,005. 0 e 0. Então, este valor vai dar menos 10,013. E o último elemento, que é a última linha vezes a primeira coluna, ele vai dar, então, 0, 0, 0, 4,005, menos 998,009, menos 998,001, que vai dar aqui, então, menos 1992,005.
Então, eu tenho aqui já o N e o U. Para que eu calculei o N e o U, né? Até agora. Para que serve essa matriz e este vetor normal? Para o nosso objetivo aqui, né? O nosso objetivo aqui, que é esse 11º passo aqui, é calcular o quê? As altitudes ajustadas. Altitudes ajustadas, que é o nosso vetor XA. E isso daqui, ele vem do desenvolvimento de uma fórmula bem extensa, tá? Quem tiver curiosidade depois, que a fórmula do XA, a equação aqui do XA, ele vai ser igual a menos a inversa da matriz N vezes o U. Então, eu vou inverter esta matriz N aqui e vou multiplicar por U, tá? Se o N ele é 3 por 3 e o U ele é 3 por 1, então o XA ele vai ser uma 3 por 1. Lembra aqui, ó, que o XA ele era uma 3 por 1, aqui vai ser uma 3 por 1, comprovado aqui para vocês, né? Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, da inversa dessa matriz, vezes este vetor aqui, não vai ser esse aqui direto, vai ser a inversa dessa matriz. Aí a gente pode jogar em algum site, alguma coisa assim, porque aí se eu for revisar aqui inverso de uma matriz 3x3, a gente iria ficar aqui um bom tempinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz isso aqui no Scilab. A gente vai passar este exercício para o Scilab, tá? Então, se eu for inverter aqui essa matriz 3x3, ela vai demorar. Então, já vou colocar o resultado aqui para vocês dessa multiplicação aqui, tá? Que no caso seria a inversa dela vezes este elemento. Então, vai dar um 3 por 1 aqui. Então, o vetor XA ele vai ser igual a 1, 3 por 1, tá? Onde o elemento de XA aqui, ele é as nossas altitudes, a altitude do ponto C, do D e do E. Então, essa multiplicação já vai dar a minha altitude direta, 996,00575. 1002,01225 e 998,00575 por 1. Então, eu não queria saber as altitudes, a altitude do ponto C, a altitude do ponto D e a altitude do ponto E ajustada, tá? Então, ao fazer todas essas contas aqui, o software já me dá as minhas altitudes finais. Então, se eu inserir no software as minhas observações, os parâmetros conhecidos, né? E ele já reconhecer as minhas equações, o que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai ver que o número de observações tem que ser maior que o número de parâmetros, né? Então, ele vai pedir para calcular essas coordenadas. Nós temos que o grau de liberdade aqui é maior do que 0. Montamos as nossas equações de acordo com o que o método paramétrico pede, que tem que ter observações do lado esquerdo e somente parâmetros do lado direito, tá? Este vetor XA que a gente quer calcular, nós vimos que ele é igual a menos n menos 1 vezes u, né? É a equação dele que chega ao final, tá? Na verdade, a equação dele, pessoal, a equação do desenvolvimento dele é o seguinte: quando a gente vai desenvolver, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, ATPA inversa vezes ATPL, tá? É isso aqui que eu vou chegar no meu desenvolvimento final. Essa é a fórmula do X. Só que aí, para termos computacionais, matemáticos ficar mais fácil, a gente chama isso daqui de N e isso daqui de U, tá? Desmembra, para que não possa fazer todas essas contas de uma pancada só aqui, tá? Então essa daqui é a fórmula ideal, a verdadeira, vamos dizer assim. Depois ela só é desmembrada, tá?
Ele monta aqui, separa o vetor das observações, monta a minha matriz jacobiana, lembrando que aqui são as linhas e as colunas. As linhas são as minhas equações, as colunas as minhas variáveis, né? Então, nós temos aqui a derivada parcial de cada variável em relação às minhas linhas, tá? Aqui nós temos os meus vetores auxiliares, que é o meu vetor L0, que ele vai me auxiliar ao software a ver o que eu tenho conhecido de cada equação, né? E o que eu vou utilizar somente a observação, e qual que é o sentido da minha poligonal para esses parâmetros conhecidos, né? Se ele é Vant ou se ele é Ré. Né? Então eu sei que esses dois vão ser os meus pontos de partida, porque os dois são Ré. E aqui eu sei que são os meus dois pontos de chegada, porque os dois são Vant. Ou seja, eu sei que eles são Ré porque deu negativo na minha equação, e eu sei que esses dois são Vant porque os dois são positivos na minha equação. E com isso o software vai conseguindo ler todo o seu trajeto e o seu problema. Tá? Aqui ele vai fazer este parâmetro inicial menos as observações que eu tenho, justamente para ele ver quais são os elementos que eu tenho para estar utilizando em cada equação, né? Ele sabe que a diferença da primeira equação é 995, 997, né? Então ele sabe ali que o meu primeiro elemento ali, né, minha altitude do ponto C, que seria a resposta aí do ponto H1, né, ele sabe aqui que seria basicamente, né, algo parecido com isso. Né? Então nós chegamos aqui em algo parecido, tá vendo? Tá? A altitude do ponto final. Depois a gente vai comprovar isso daqui. Beleza? Vamos terminar porque ainda não terminamos, né? Ainda falta calcular os resíduos, né? O sigma posteriori e, por fim, a nossa MVC. Então, vamos calcular aqui agora o vetor dos resíduos. O vetor dos resíduos é tudo que eu estou errando em cada equação de observação. Em cada observação minha é o tanto que eu estou errando. Então, o V, ele vem lá do método dos mínimos quadrados, e a fórmula dele seria AX mais L. Então, eu iria pegar o A, que é esta matriz aqui, vezes o X, que é o que eu acabei de achar, mais o L, que ele vai estar envolvendo, então, os meus parâmetros e as minhas observações, tá? O A, ele é uma 6 por 3. O X, ele é um 3 por 1. E o L é um 6 por 1. Então, essa aqui é uma multiplicação, vai ficar 6 por 1, mais uma 6 por 1, ele vai ser uma 6 por 1. Ou seja, realmente vai ser o que eu estou errando em cada observação, tá? Fazendo essa conta, então, eu errei no primeiro 0,00875 menos 0,01025 menos 0,00150 0,003 25 e menos 0,00475. Uma 6 por 1. Isso aqui é em metros, tá? O meu sigma posteriori, eu falei para vocês que eu tenho que... O meu sigma posteriori, eu falei para vocês que eu tenho que... tem que dar próximo de zero. O sigma priori a gente utiliza lá no peso. A gente designa qualquer valor para ele. O sigma posteriori a gente calcula, tá? Então, a equação aqui do sigma posteriori, e isso daqui vai dar, né, a variabilidade do seu ajustamento como um todo. Ele vai somar os seus resíduos ao quadrado, né,
e dividir pelo seu grau de liberdade, que é n menos 1. Então ele vai pegar esse v aqui, vai transpor, né? Ele vai virar um vetor 1 por 6. Como o peso a gente não tem, né, é 1, ele vai multiplicar por ele mesmo. Ou seja, só você pegar este elemento aqui, elevar ao quadrado e ir somando ele. Lembra que o conceito lá que a gente estava tendo do MMQ é que ele sempre fique o método dos mínimos quadrados, ou seja, isso daqui tem que ser igual a mínimo, nunca igual a zero, porque a gente não vai conseguir, mas tem que ser igual a mínimo, ou seja, esse sigma posterior ele sempre vai ter que ser próximo a zero, tá? Então essa multiplicação aqui, elevando esses valores ao quadrado e somando ele, vai dar 0,1, 2, 3, 21, 9, 25, dividido por 6 observações menos 3 parâmetros, que é igual a 0, aqui na calculadora, 1, 2, 3, 4, 7, 3. Tá? Então significa que isso daqui é o meu sigma, está muito próximo a zero. Então significa que já está ok, né, o meu ajustamento. Tá? E para finalizar ele, nós temos que calcular a MVC. Né? Então o meu último e 14º passo vai ser calcular a MVC dos meus parâmetros, porque eu quero saber qual que é a variabilidade dele, né? Então até agora a gente está prezando isso daqui, né? Então se fosse para calcular a altitude normal, eu só jogava na fórmula, né? Só que a minha MVC, ela vai ser igual, ela tem uma equação também a se seguir, tá? Então a MVC, ela vai estar em relação ao sigma posterior que você acabou de chegar, né? Vezes a inversa da minha matriz N. Então eu vou pegar a inversa da minha matriz N que eu já achei aqui, que eu tive que achar para calcular aqui o N, e vou multiplicar todas por este valor aqui. Então eu vou pegar aqui a inversa dessa matriz N aqui, a inversa dessa matriz N, e multiplicar todo por este valor aqui, ó. Tá? Que ele vai sair igual, então, ela vai ser uma 3 por 3, né? Porque ela vai pegar aqui, que é uma 3 por 3. Um escalar, que é 1 por 1, que multiplica 3 por 3, vai ser uma 3 por 3. Onde a diagonal principal vão ser as variâncias de H de C, H de D e H de E. Tá? Então vai ser aqui 0,123 4. Bom, então, pessoal, nós chegamos aqui a este valor. É simplesmente pegar aquele valor do sigma posterior e multiplicar por ele menos 1, né? E aí nós temos, então, os nossos parâmetros com a nossa MVC. Agora vamos comprovar, né? Se eu quiser pegar as minhas observações e ajustar elas, ela vai ser igual a meu LB mais os resíduos. Tá? Então eu tenho aqui os meus resíduos e o meu LB. Então vamos fazer somente um teste aqui, um teste, tá? Para vocês entenderem o que é o ajustamento de observações, tá? Vamos calcular a coordenada C através dos métodos A e B, tá? Então a coordenada C, ela vai ser igual ao H de A mais o desnível 1, tá? O H de C, ele pode ser calculado com o H de B mais o desnível 2. Beleza? Vant menos Ré, né? Então, o Vant é igual a Ré mais o desnível. Né? Ele vai seguir o sentido da flecha. Ó. Este mais esse daqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui os valores para que a gente possa chegar na altitude do ponto C. Como se fosse convencional, sem eu ajustar. O A, ele é 1000
182 mais o primeiro desnível, que é menos 4,185, tá? A leitura aqui, beleza? Este valor aqui, vamos ver qual que é o valor que vai dar? 1.182 menos 485. Ele deu, então, 997. Se eu for achar pela altitude do ponto B, ele vai ser 1.004,356 mais o desnível 2, que é menos 8,340. Então, vamos lá. 1.004,356 menos 8,340. Eu vou ter, então, este meu valor de 996,016. Né? Ou seja, para o mesmo objeto de estudo que é a minha altitude C, eu cheguei em dois valores diferentes. Qual que é o valor que eu cheguei aqui ajustado? Ajustado, ele ficou em 996,00575. Este é o meu valor ajustado, tá? Ou seja, não tem nada a ver com o que eu cheguei aqui, né? É bem parecido, óbvio, principalmente aqui com segundos. Tem uma diferença muito pouca entre eles, né? Então, se eu pegar aqui este valor que deu aqui, né? Este valor que deu aqui, 0,16, e fizer menos 996,00575, ele vai ser igual a 0,01, né? Ou seja, professor, 0,01 a gente pode desconsiderar, né? E se eu fizer agora 995,997 menos 996,00575, ele deu 0,008. Né? Olha lá, menos 0,008. Aí você fala, professor, mas isso aqui é muito pouco. Sim, é muito pouco, mas eu sei que eu tenho uma inconsistência nos meus dados. Né? Agora, se eu pegar este primeiro elemento aqui, o ΔH1, que é menos 4, partindo daqui, ó, tá? Que é menos 4,185, e eu somar com o resíduo que deu aqui, e se eu somar com esse resíduo aqui, ó, 0,00875, 0,00875, ele vai ser igual, a gente acabou de ver que é esse resíduo que deu, né? Então vai ser menos 4,185 mais 0,00875. A minha nova observação ajustada vai ser igual a menos 4,17625, né? E se eu pegar a minha outra observação, que é menos 8,340, e eu somar com a minha outra, o meu outro resíduo aqui, ó, que este aqui é o resíduo de ΔK2, tá? Então, se eu somar com esse resíduo aqui, que é menos 0,01025, vai ser igual a menos 8,340 menos 0,01025. A minha nova observação vai ser menos 8,35025. E aí eu ajusto todas as minhas observações. Eu pego as minhas observações originais,
e somo com cada elemento desse aqui dos resíduos que eu achei ao final, tá? E aí eu vou fazer o meu cálculo aqui de novo da altitude do ponto C, né? Então, e agora, só que ao invés de utilizar as observações originais, vou utilizar a ajustada, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 1182 menos 4,17625, que é a minha observação nova ajustada, ele deu 996,00575. E se eu for utilizar agora pela fórmula B, que é 1004,356, menos agora a minha observação ajustada de 8,35025, eu vou obter 996,00575. Ou seja, não importa de qual método que eu vou sair, se eu vou sair do ponto A ou do ponto B, utilizando a observação 1 ou observação 2, eu sempre vou chegar na mesma coordenada ajustada. Então, o objetivo final do ajustamento é eu arrumar as minhas observações de modo que, não importa de onde que eu saia, eu vou obter um único resultado para o meu parâmetro. Entenderam? Bom, de forma resumida aqui, pegando todo isso daqui, porque quando a gente passar para o software vai ficar mais fácil, eu tenho aqui uma poligonal, onde eu tinha que determinar 3 pontos, tá? 3 parâmetros, 3 altitudes. Tenho 4 conhecidas e tenho 6 observações, que é o que eu observei em campo, que são os desníveis, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular os números de observações, que é o mesmo do número de equações. Depois, o número de parâmetros, tá? Que é o que eu quero calcular. E o grau de liberdade para ver se o grau de liberdade vai ser maior do que 0, tá? Neste caso, significa que o n sempre vai ter que ser maior do que 1. Através do meu modelo funcional aqui do método paramétrico, eu vou escrever as minhas equações de observação com este modelo funcional, onde a altitude, o desnível, ele vai ser igual o Ré menos o Vant. Eu sei que é H de C menos H de A por conta da minha linha nivelada, que ele vai de A para C. Se ele vai de A para C, o A é o Ré, o C é o Vant. Então, aqui vai ser o H de C menos o H de A. Vocês viram que isso daqui importa, porque quando eu chegar aqui na frente, aqui, que ficou menos H de A, se eu trocar lá, aqui vai ficar positivo. E aí vai modificar toda a minha estrutura. Tá? Então aqui eu estou reconhecendo que o meu parâmetro conhecido, ele é a minha Vant, ele é minha Ré, perdão. E aqui é a minha Vant. Então com isso eu consigo desenhar a minha poligonal computacionalmente. De forma computacional eu consigo desenhar esta minha poligonal, né, porque o computador reconheça, né, o que eu estou trabalhando. Então eu desenho aqui o x de A, né, para ver o que eu vou precisar calcular. Desenho aqui o meu vetor LB. Aqui por enquanto foi simplesmente colocar informações e a partir do 8 que eu começo a fazer as minhas contas, né? Então a matriz jacobiana, essa matriz jacobiana ela vai ser igual à jacobiana da propagação de variância e covariância, onde o número de linhas vai ser o número de equações e o número de colunas o número de variáveis, ou seja, o número de parâmetros que eu quero calcular, tá? Lá no caso, a gente colocava aqui, a única diferença é que lá era em relação às nossas observações, né? E aqui era o parâmetro, que a gente trocou. Aqui vai ser as nossas observações e aqui vai ser os nossos parâmetros, tá? Mas continua ainda sendo o número de equações. É que aqui mudou, que agora aqui as equações estão em relação às nossas observações, tá bom? Por isso que ele é um pouco diferente daquela lá. Então, linha vai ser as nossas equações e as nossas colunas vai ser as nossas variáveis aqui, que neste caso são os parâmetros desconhecidos. Aqui não entram os conhecidos, tá? Ela não vai ser uma 6 por 6, né? Ou uma 6 por 7, porque se eu fosse colocar mais os 4 aqui, ficaria uma 6 por 7. E não é, tá? O N sempre vai ser maior do que o U, lembra? Então aqui o número de linhas sempre vai ser maior que o número de colunas, tá? Então aqui ele faz a derivada parcial dos meus parâmetros em relação a cada equação.
Lembrando que aqui é 1, porque a derivada de C em relação a C vai ser 1, e a derivada de A em relação a C vai ser 0, né? Porque o A não está multiplicando C. Se estivesse multiplicando, ainda ia ser menos A, mas não é. Tá? Então, 1, onde está positivo, menos 1, onde está negativo, e o 0 é porque ele não existe. Isso faz com que eu já consiga controlar também no meu software aonde que tem, dentro das minhas equações, a minha altitude C, a D e a E. Tá? Como vocês podem ver, não tem nenhuma linha que é totalmente zero, porque todas as equações estão envolvendo os meus parâmetros aqui. Eu vou montar os meus vetores auxiliares, onde o L0 ele vai conseguir ver se tem algum parâmetro conhecido dentro da minha equação, e se ele é ré ou se ele é vant, né? Vant significa que ele vai ser positivo, ré ele vai ser negativo, e aonde eu não tenho referência, eu só tenho, no caso, as minhas observações conhecidas, né? Ele vai ficar como zero. Isso daqui, essas duas equações aqui, elas não iriam ter como eu calcular de forma normal, porque eu não tenho o C e o D, né? Então, realmente isso daqui iria, né, ficar como incógnito, mas dentro do ajustamento eu consigo fazer isso. Então, o vetor L vai ser o L0, que é o meu vetor que eu conheço, o que eu conheço em cada elemento, menos aquilo que eu coletei em campo, que é o LB. Então, se eu fizer este vetor aqui menos esse, eu consigo ter um vetor auxiliar dizendo uma coordenada aproximada, né, que eu vou ter para a minha equação em cada elemento. Tá? Então, aqui eu tenho uma coordenada aproximada para C, uma coordenada aproximada para C. Aqui eu não tenho, porque eu só tenho as observações, né? Então, só para reconhecer que é o mesmo valor das observações, só que com sinal oposto. Tá? Só lembrando que aqui seria menos, né? Tá? Que é menos o H de 3, aqui o H de 3 ele é positivo, então aqui é menos. E aí, depois que eu calcular esse daqui, eu vou calcular as minhas matrizes normais. Essa matriz normal ela é simplesmente um desmembramento da minha equação de x, porque a equação de x, que é o objetivo final, ATPA menos 1 vezes ATPL. Aí, só para não jogar tudo aqui numa equação, só para ela ficar enorme, né, foi subdividido em N e U. Tá? Lembrando que a nossa matriz peso, quando eu tenho precisões iguais às minhas observações, ela vira identidade, justamente, só voltar lá no vídeo para vocês entenderem essa parte, tá? E aí é só multiplicar, porque a A a gente já tem, a L a gente já tem, e aí é só multiplicação de matrizes mesmo, é colocar elas aqui e multiplicar, né? Eu vou ter o meu N, vou ter o meu U, vou conseguir achar o X através do N e do U, que vai dar a resposta dos meus parâmetros, as coordenadas. Então, aqui é a altitude do ponto C, do ponto D e do ponto E ajustadas. Eu tenho os resíduos, que com esses resíduos eu consigo ajustar as minhas observações. É só eu pegar as observações originais e somar com esses resíduos aqui, né? E o meu sigma posterior ele vai me dar a precisão do meu ajustamento. Quanto mais próximo de zero, melhor. Então, lembra? Precisão aqui que vai ser mínimos quadrados, o método dos mínimos quadrados. Então, os meus resíduos sempre vai ter que ser mínimos ao quadrado, vai dividir pelo grau de liberdade que eu tenho, grau de redundância, e eu vou ter o meu sigma posterior, a precisão do meu ajustamento. Tá? E aí aqui eu vou ter então a minha MVC final. Se eu quiser saber a precisão de C, é só eu tirar a raiz desse valor. A raiz desse aqui vai dar o de D e a raiz desse daqui vai dar o de E. Como você pode perceber aqui, ó, ela é simétrica, né, ó, este valor igual a este valor igual a esse. Tá? Então ela é simétrica e quadrada. Não tem nenhum elemento negativo na diagonal principal, porque não pode ter, porque os números são ao quadrado. Né? Aqui pode até ter, mas aqui na diagonal principal não. E com isso a gente consegue finalizar e entender o porquê que eu devo ajustar os meus dados. Então só lembrando que isso daqui é complexo, mas tudo isso já está implementado. Graças a Deus já está implementado lá para a gente. Né? Cada software específico para o tratamento dos dados já tem as implementações. Né? Então, para dados de GNSS, ele sabe o que ele tem que derivar, para dados de topografia, fotogrametria e assim por diante. Beleza? Bom, então vamos passar isso daí para o computador, né? Para que vocês possam tentar fazer os próximos exercícios aí.
Um grande abraço, o vídeo ficou longo, fiquei meio rouco, né? Tocou até telefone aqui na hora, né, do vídeo. Mas vamos ver aos poucos ele, né? Assista novamente. Depois que você entendeu todo ele agora, volta desde o começo o vídeo, que aí vocês conseguem entender com mais calma, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.